Agora eu peço a sua atenção, vou aqui para que eu vou conversar com o pessoal que está em casa, que esse assunto é de extrema seriedade. A gente falou um pouco no finalzinho do programa de hoje, mas vamos trazer esse assunto com toda a atenção que ele merece, que é o caso Nayara. O crime foi registrado em maio de 2023. Na ocasião, a polícia pediu a ajuda da imprensa para encontrar Nayara, que até então estava desaparecida. Nayara Barbosa, de 24 anos. Em seguida, o corpo da Nayara foi encontrado. Ela foi morta e queimada em Estância. O acusado pelo crime é este homem que vai aparecer na sua tela, Wilson Soares, à época namorado da vítima. Ele foi indiciado por feminicídio, ocultação de cadáver com qualificadoras de traição e emboscada. Ele confessou esse crime. E aí, na ocasião, a polícia falou que ia, de alguma forma, investigar a morte da ex-esposa dele, a Maria Gleiciane, que morreu em 2021, até então, depois de cometer um suicídio. Mas depois dessa morte de Nayara, a polícia voltou a investigar a morte de Gleiciane. E aí agora aponta este homem, como vocês estão vendo aí na tela, como também apontado pelo feminicídio da ex-esposa. Então agora ele deve responder por 2 feminicídios, de acordo com a polícia. Ontem, o Vinícius Mecenas conversou com o advogado de defesa da vítima. A gente vai acompanhar agora o que foi dito. Em seguida, a gente traz novidades do próprio delegado responsável pela investigação do caso. Primeiro, Vinícius Mecenas conta pra gente. Olha, exatamente. A novidade é que agora ele responde pelos 2 crimes. Anteriormente, ele já havia sido indiciado pela prática criminosa de feminicídio contra a Nayara, uma jovem que foi morta aos 24 anos, após ter esquartejada, ter seu corpo queimado e posteriormente ocultado pelo Wilson. Agora, ele também responde pelo homicídio qualificado do seu primeiro relacionamento, na sua então companheira, antes da Nayara. Até porque muita gente não tinha conhecimento que ele também respondia por essa mesma prática criminosa. Comigo aqui agora está o advogado, o Wilson, para a gente entender um pouco mais essa história e que, como eu disse, né, muita gente não sabia que ele também estava sendo indiciado pelo homicídio qualificado, né? Bem-vindo. Verdade, veja. Desde quando foi revelado o caso Nayara, né, a Polícia Judiciária, com muito cuidado, com muito zelo, buscou novas informações acerca do evento ocorrido com a sua primeira companheira, mãe de um filho dele, lá à distância, que teria perdido a vida num suposto suicídio ocorrido em dezembro de 2021, ou seja, quase 2 anos antes do fato do crime da Nayara. Então, diante dessas informações, do grau de dissimulação do Wilson, ao ocultar o cadáver, negar até a última hora a autoria e buscar ajudar a família no intuito de buscar um álibi e não se responsabilizar pelo crime, imputando inclusive a terceiro. Então todo esse comportamento do Wilson acendeu o alerta da Polícia Civil Sergipana e desde as primeiras horas isso foi veiculado, a possibilidade de não se tratar de um suicídio e sim de um homicídio. Então, após todo esse tempo, já agora em dezembro de 2024, a Polícia Civil Sergipana, né, de forma muito técnica, chefiado pela autoridade policial, o delegado Dr. Cledson, o mesmo delegado que apurou o caso Nayara, ele conseguiu trazer para o processo informações detalhadas, principalmente colhendo arquivos de mídia do celular da vítima, né, aonde ele usou o mesmo modus operandi que ele usou com a Nayara, ou seja, ele teria manipulado o WhatsApp pessoal da companheira, no sentido de falar com pessoas próximas a ela, inclusive sinalizando que iria tirar a própria vida e falando bem dele, ou seja,
criando também um álibi, afirmando que ele estaria na rua e que iria abreviar a conversa porque ele já estaria chegando, que ele teria ido levar um televisor na casa do pai. E, na verdade, nada disso foi constatado. A Polícia Civil sergipana viu e teve a prova de que não houve nenhuma situação de manifestação dele nesse sentido, de sair de casa, de levar televisor na casa de qualquer pessoa. Ele simplesmente criou o álibi e não causa estranheza para a gente diante do contato que nós tivemos com a torpeza desse cidadão e o comportamento dele dissimulado no processo em relação a Nayara. Então, ele simplesmente afirmou, quando foi ouvido lá em fevereiro de 2022, sobre a questão do suicídio, que teria chegado em casa por volta de 1h30 da manhã e teria visualizado a companheira no chão e uma corrente pendurada, uma cinta com a corrente de um cachorro pendurada no muro. Então ele disse que teria ficado desesperado e teria procurado a ajuda dos vizinhos, ninguém ajudou, ligou para um amigo e teria inclusive levado a jovem para o hospital para um atendimento. E outras pessoas ouvidas no inquérito policial revelaram, inclusive a própria irmã, que ela já apresentava sinais de frieza no corpo, como se a morte não tivesse ocorrido naquele momento. Então, várias situações ligaram o alerta da Polícia Judiciária sergipana e depois desse longo tempo ele foi agora indiciado, foi denunciado pelo Ministério Público, a denúncia foi recebida, já virou réu nessa ação penal, então agora nós estamos diante de um fato de mais um crime de homicídio contra a companheira. Quer dizer, já respondo pelo caso Nayara, o processo está em vias de sentença de pronúncia para que ele seja submetido a júri e agora, no curso do processo, ele agora tem contra si mais um mandado de prisão preventiva, referente ao caso da primeira esposa, né, a mãe do filho dele, que também é da cidade de Estância, e responde por essa ação penal. Então agora ele responde a 2 processos envolvendo como vítima sua companheira, ou seja, no caso Nayara e no caso da mãe do filho dele. Wilson, agora, muita gente deve estar se perguntando que se tratam de 2 casos muito emblemáticos, né? Porque ele altera a cena do crime, né? A morte da Nayara foi uma morte muito cruel. Para que esse caso da primeira companheira dele fosse reaberto, seriam precisas muitas evidências, né? Para confirmar que de fato ele foi o possível autor, não do suicídio, ela não tirou a própria vida, mas daquele homicídio. Que evidências seriam essas? Então, veja, na verdade, o comportamento dele é que chama a atenção. No primeiro caso, ele chegou a relatar para pessoas durante o sepultamento, durante o velório, que ele chegou a revelar que ele entendia que ela teria feito isso, tirado a própria vida, por conta de supostas dívidas com a agiota, com terceiros. E a família, na verdade, naquela época, revelou que isso não era do conhecimento da família. Ninguém tinha conhecimento de dívidas. É tanto que no próprio depoimento da genitora da vítima, ela revela que depois do falecimento dela, ninguém procurou a família para poder falar sobre qualquer coisa relacionada à dívida. Então, ele cria um álibi e ele também manipula informações, ou seja, usou o celular da própria vítima, provavelmente após o cometimento do delito, para falar com pessoas como se fosse ela falando e inocentando ele, ou seja, revelando o interesse de tirar a própria vida, falando com pessoas próximas. Então, na verdade, o caso Nayara chamou a atenção e fez com que a polícia reabrisse o caso da primeira companheira. Então, por conta disso e usando de muita técnica, a Polícia Civil chegou a essa autoria e ele agora é denunciado, responde por esse crime. Então, chama muita atenção, porque na verdade o primeiro caso ele tinha sido arquivado como se fosse um evento suicídio, né, por parte da primeira companheira, por conta justamente do comportamento dele, né? O comportamento de ele sempre se antecipar aos fatos e lançar o álibi e usar desses artifícios para poder antecipar a garantia da sua inocência. Agora vem cá, muita gente eu acho que em casa também deve estar com essa dúvida, porque no caso Nayara ele foi indiciado pelo crime de feminicídio. Por que o da primeira companheira dele, né, foi um homicídio qualificado e não também um feminicídio, para ficar aí no caso um duplo homicídio, né? Porque na verdade não seria um duplo homicídio, porque não seria numa única ação, né? Foram fatos ocorridos distintos em épocas diferenciadas. O primeiro foi em dezembro de 2021, o segundo caso Nayara foi em maio de 2023. Então, na verdade, a legislação, a mudança na legislação para o agravamento da pena, né, de 20 a 40 pela questão de condição de mulher da vítima, ela ocorreu agora em outubro de 2024. Então, não contempla, na verdade, em nenhum dos 2 casos, a ocorrência da lei nova, que ela não retroage para prejudicar o réu. Então, a questão processual penal. Mas ele responde, sim, nos 2 casos, por homicídio qualificado pela condição de mulher de ambas as vítimas. Ou
seja, então ainda esse ano provavelmente a gente pode ter aí um pronunciamento do Wilson. Sim, no caso Nayara, esperamos, nós temos a expectativa e o processo leva a crer que isso realmente ocorrerá. O processo já encerrou a fase de alegações finais, agora vem a pronúncia, né? Será pronunciado, sairá uma sentença de pronúncia e em breve nós teremos a realização desse júri popular em relação ao caso Nayara. Já em relação à primeira vítima, né? O processo ele teve a denúncia foi recebida e na data de hoje a colega que representa os interesses dele no processo apresentou a resposta à acusação, arrolando testemunhas e certamente em breve será agendada a primeira audiência de instrução no caso da primeira companheira para que ele realmente também venha a responder por mais esse crime bárbaro, que na verdade ele praticou, alterou a cena do crime, quer dizer, simulou um possível socorro envolvendo terceiros e o que chama também a atenção da gente. Existe uma pessoa também que está relacionada ao caso Nayara, que é uma pessoa próxima a ele, um sobrinho de nome Cauã Oliveira, que também foi ouvido por mais de 2 vezes pelo delegado, porque traz contradições para o processo em relação ao horário em que estiveram na casa, que segundo o Wilson, os dois teriam chegado juntos e flagrado ela no chão, nessa situação de suposto suicídio. Então, na verdade, isso continua sendo investigado pela polícia sergipana e eu acredito que o delegado trará informações relevantes nesse caso. Difícil ouvir esses relatos, né? Uma mulher que foi encontrada, Nayara, em 2023, com o corpo queimado, sem um membro inferior. Foi assim que a Nayara foi encontrada, depois de estar desaparecida há um bom tempo. E agora, a polícia aponta este homem também como acusado de forjar o suicídio da ex-companheira. E como o advogado bem explicou, a suspeita recai sobre ele diante das evidências que ele relatou, entre elas o fato da temperatura do corpo de Nayara, que não apontava que a morte tinha acontecido ali naquele momento, que ela não teria tirado a própria vida naquele momento. Mas o corpo já estava numa temperatura mais resfriado, né? Mais frio, digamos assim, no popular, o que aponta aí que ela já teria morrido há mais tempo. Eu conversei pouco antes da gente começar aqui, o Cidade Alerta Sergipe, com o diretor de comunicação da Secretaria de Segurança Pública, que afirmou que ele vai responder por feminicídio nos 2 casos. Agora, gente, eu vou ler, pode descer aqui um pouquinho, gente, para eu ler direitinho do começo essa nota, por favor. Agora, eu vou ler para vocês na íntegra o que nos foi enviado através da defesa de Wilderson Soares, que é o homem apontado pelos 2 crimes, de acordo com a polícia. Então diz o seguinte: a defesa vem a público esclarecer informações a respeito dos processos criminais em que ele figura como acusado, reafirmando o compromisso com a verdade e com o devido processo legal. Em relação ao primeiro caso, no qual a vítima foi a Nayara Barbosa dos Santos, o réu é confesso, ou seja, ele falou que confessou o crime. E o processo ainda se encontra na primeira fase do tribunal do júri, sem que tenha havido qualquer decisão de pronúncia. Destacamos que não há nos laudos periciais qualquer indicação de que a vítima tenha sido esquartejada, diferente do que tem sido divulgado de forma equivocada. No que diz respeito ao segundo caso, em desfavor da ex-esposa Maria Gleiciane Tavares dos Santos, a defesa informa que a resposta à acusação foi apresentada na data de ontem e o processo ainda não entrou na fase de instrução. Ressaltamos que há laudos nos autos que corroboram a versão inicial apresentada pela autoridade policial, que indicava tratar-se de um caso de suicídio. Diante do exposto, a defesa reitera a importância de que o caso seja tratado com responsabilidade e respeito à presunção de inocência, garantindo que as informações divulgadas estejam em conformidade com os autos e com a realidade dos fatos. Atenciosamente, doutora Aniele Souza, primo, defesa de Wilderson Soares. E agora, explicando para vocês que está em casa.
também em conversa antes de começar o programa de hoje. Eu falei com o diretor de comunicação da Secretaria de Segurança Pública, o Lucas Rosário, que reforçou que ela foi encontrada queimada sem os membros inferiores. E ele reforça que o que aconteceu com Nayara foi, de fato, um esquartejamento, porque parte do corpo dela não foi encontrado. Essa é informação repassada pela SSP. Não somos nós que estamos falando. Agora eu vou ao vivo com o repórter Vinícius Mecenas, que está aqui com a gente. Vinícius conversou ontem, como vocês viram, com o advogado de defesa, né, da vítima. E agora tem outras informações para a gente, né, Vinícius? Somente em relação a serem 2 casos de feminicídio. Boa noite. Olá, Mariana, mais uma vez boa noite para você e para todos. Exatamente há pouco eu conversei, né, como vocês acompanharam a reportagem gravada ontem, com o Wilson Vasconcelos, ele que é advogado da família, portanto, do caso Nayara. Então se tratam, portanto, né, de 2 casos de feminicídio. E aí muita gente deve estar se perguntando, porque eu falei feminicídio, homicídio qualificado. A gente teve acesso à decisão do Ministério Público, que inclusive diz o seguinte, né, que inicialmente, no caso da primeira companheira dele, que é a Maria Gleiciane, o caso foi entendido, né, como um homicídio. E no decorrer da investigação, né, juntando novas evidências, o caso passou a ser tipificado como um outro caso também de feminicídio, ou seja, pelo entendimento do próprio Ministério Público aqui do Estado. Bom, e claro, tudo isso por conta da mudança da legislação, como o próprio Wilson falou, que aconteceu em outubro do ano passado, que agrava a questão da pena. Enfim, aí eu fiz uma breve avaliação. Eu acompanhei esse caso, Mariana, desde o início, e eu percebi que se trata de um homem, né, o Wilderson. Ele agiu com muita frieza, né, como fala todo o processo dos inquéritos que foram posteriormente abertos e concluídos. Ele agiu com muita frieza e, claro, com requintes de crueldade. No caso Nayara, por exemplo, que aconteceu em 2023, ele matou a Nayara, né, como você disse, ele é réu confesso, ele queimou o corpo e ele esquartejou, como entende também a SSP aqui no estado, tendo em vista que a parte do membro inferior não foi encontrado. Quando a gente fala em relação ao caso da Maria Gleiciane, o que chama a atenção é a pausa temporal entre um crime e o outro, porque o crime, né, da primeira companheira dele, que é a Maria Gleiciane, aconteceu 1 ano e meio antes do caso Nayara, que foi um caso muito emblemático e acendeu um sinal de alerta para a Polícia Civil Sergipana, que até então havia arquivado o caso da primeira companheira, a Maria Gleiciane, porque até então este caso foi compreendido como um caso de suicídio, né, melhor dizendo, ou seja, a Maria Gleiciane havia tirado a própria vida. Mas nesse desarquivamento do processo, que aconteceu no ano passado, né, o fato foi em 2021, né, um ano e meio antes, como eu havia dito. Mas as evidências foram tão precisas que o caso foi reaberto em junho de 2023. E a partir daí, né, com essas novas evidências que vieram a surgir no decorrer do processo de investigação do caso da Maria Gleiciane, o inquérito foi concluído e a polícia percebeu que ele havia sim alterado a cena do crime, ou seja, forjado a cena do crime e com práticas possivelmente bem semelhantes ao que ele cometeu no caso da Nayara, ou seja, utilizando o celular da vítima, né, para mandar mensagem para as amigas, como foi o caso da Nayara. Segundo ele, foi por conta, inclusive, de dívidas. E em algumas mensagens, ele chegou até elogiar a ele mesmo. Claro, né, ele se passando por ela, dizendo ela, né, falando para as amigas que ele era um bom companheiro e tudo mais. Era basicamente esse o teor da conversa. E todas essas evidências, elas foram anexadas junto ao processo. A gente está falando sobre esse criminoso de nome Wilderson Soares dos Santos, ele que está preso desde junho do ano passado, justamente por conta do crime contra a Nayara.
E agora que surgiu, né, essa nova evidência do caso da Maria Gleiciane. Em relação a esse caso, da primeira companheira dele, a gente também conversou com o delegado responsável pelo caso, Clebson Ferreira, que vai trazer mais detalhes para a gente a partir de agora. Em virtude do envolvimento de Wildson na morte de Nayara Barbosa, fez-se necessária a reabertura do caso de Maria Gleiciane, esposa dele, que havia supostamente sido vítima de suicídio. Reaberto o caso, foram realizadas colhidos vários depoimentos e também foram juntados novos documentos que acabaram por favorecer que o relatório final fosse concluído com o indiciamento de Wildson. Encaminhado à justiça, foi realizada a denúncia e o juiz decretou a prisão preventiva dele. A gente agradece aí ao delegado pela participação e informações. Só para dar um apanhado, Mariana, para eu devolver para você, porque assim, em relação ao caso Nayara, já foram passadas aí algumas etapas desse processo. A expectativa é que ainda esse ano ele possa ser pronunciado, ou seja, ele vá a júri popular, para aí a gente saber se ele vai ser condenado ou absolvido. Caso condenado, a gente também vai ter um entendimento para saber vai ser a pena, né, que ele vai ter que pagar. Sobre o caso da Maria Gleiciane, como essas novas evidências vieram a surgir de forma muito repentina alguns meses atrás, a expectativa é que, como a defesa dele apresentou uma defesa ontem, a expectativa é que nos próximos dias seja marcada a primeira audiência de instrução, que é quando algumas pessoas são ouvidas para que o Ministério Público, o Judiciário, né, tenham um entendimento do que houve dentro dessa possível prática criminosa, para sair de suicídio para também feminicídio. Ou seja, nos dois casos ele irá responder por feminicídio. Mariana. Te agradeço, Vinícius, pelas informações. Não foi, né? Eu afirmo, uma reviravolta aí para ambas as famílias. A gente deseja força, discernimento e pode contar com a gente. Assim como a advogada de defesa do acusado, caso queira falar com a gente, as nossas câmeras também estão abertas.